Helena Castro, 35 anos, era a personificação da força e do sucesso. CEO de uma multinacional de moda que valia 150 milhões de euros, ela vivia num universo de mármore polido e vidros inquebráveis. Seus ternos eram impecáveis, sua compostura era lendária, e seus olhos por trás da máscara de profissionalismo carregavam o cansaço de quem passara 15 anos se defendendo, das intenções dissimuladas, dos olhares lascivos e da eterna suposição de que seu sucesso vinha acompanhado de alguma fraqueza explorável. Ela estava acostumada a impor respeito pelo medo ou pela admiração, nunca pela decência. A vida, no entanto, tem uma maneira peculiar de misturar mundos que nunca deveriam se tocar. E foi assim que, naquela tarde de quinta-feira de novembro, a chuva torrencial transformou a autoestrada andaluza num pântano escorregadio e o luxuoso BMW Série S preto de Helena, um veículo que custava mais do que Arturo Soto ganharia em 5 anos, soltou um gemido agudo de motor antes de ceder inerte no acostamento lamacento. Helena, irritada e em pânico pelo atraso numa reunião crucial em Madrid, conseguiu guiar o carro até a primeira e mais improvável salvação que encontrou: a oficina Soto Alto, um barracão modesto e esquecido aninhado entre armazéns em ruínas, no coração do bairro de Triana, em Sevilha. Não era um lugar que se esperaria ver um carro de alta gama, nem muito menos a mulher que parecia ter saído de uma passarela de Milão. Arturo Soto, 32 anos, tinha as mãos calejadas e rachadas de quem trabalha desde o amanhecer até o anoitecer, lidando com motores, graxa e metal. Mecânico de segunda geração, ele havia herdado a oficina de seu pai há 3 anos, junto com uma dívida de 15 mil euros que ainda pesava em seus ombros. Ele vivia num pequeno apartamento em cima do galpão. Ganhava talvez 100 euros nos meses bons, muito menos nos ruins. Sua vida era uma repetição de trabalho. Um sanduíche rápido, mais trabalho e desabamento na cama. Mas Arturo possuía algo que os milhões de Helena não podiam comprar: integridade inabalável. No seu bairro, era famoso por consertar o necessário, sem inventar custos, tratando cada cliente, desde a viúva mais pobre ao jovem mais endividado, com a mesma honestidade. Essa decência o mantinha à beira da sobrevivência, mas ele dormia profundamente. Naquele dia, ele estava debaixo de um velho Ford Fiesta, suando e concentrado, quando ouviu o som estranho de um motor caro parando lá fora. Saiu, secando as mãos cobertas de óleo com um pano puído, e viu o BMW. Do assento do motorista emergiu Helena, alta, elegante, com traços definidos e um cabelo castanho que, mesmo molhado pela garoa fina, emanava um ar de poder. Ela vestia um terninho de seda cinza, que para Arturo parecia custar o valor de sua dívida. Explicou a situação com uma voz profissional, mas educada, apontando para uma luz acesa no painel que ela não entendia. Precisava estar em Madrid em 3 horas. Arturo, em 10 minutos, identificou o problema: um sensor defeituoso e alguns cabos molhados pela infiltração da chuva. Nada grave, mas sério o suficiente para paralisar o carro. Poderia substituir a peça em cerca de meia hora. Helena aceitou com um sorriso de alívio que, por um instante, quebrou sua pose intimidadora, revelando uma breve humanidade. Enquanto ele começava a trabalhar no motor, ela se sentou na pequena e desalinhada sala de espera, absorvida em responder e-mails pelo celular, administrando naquele canto sujo de Sevilha um império global. Arturo a observava de soslaio, fascinado pelo contraste. Ela era como uma orquídea caríssima num vaso de barro rachado, completamente fora de lugar, mas inegavelmente magnética. Foi então que o céu rachou. Não era mais uma garoa fina, era uma daquelas trombas d'água andaluzas que parecem querer lavar o mundo. Relâmpagos iluminavam o galpão, e a água caía com tanta fúria que a visibilidade era de apenas 1 metro. Helena, com a concentração nos negócios, cometeu um erro instintivo. Documentos importantes estavam no banco de trás do carro. Sem pensar, correu para buscá-los. Em 10 segundos, ela estava totalmente encharcada. O terno de seda arruinado, o cabelo grudado no rosto. Mas o pior era a blusa branca que vestia por baixo. O tecido de seda fina, agora saturado de água,
ficou completamente transparente, aderindo ao corpo como uma segunda pele e revelando tudo o que deveria ser privado. Helena voltou correndo para a oficina, os documentos apertados contra o peito, os lábios apertados, tentando inutilmente se cobrir. Era a pior situação que toda mulher teme, exposta, vulnerável e, pior, num local onde estava sozinha com um homem que mal conhecia. Pela forma como Arturo a viu por uma fração de segundo, antes de desviar o olhar, ela se preparou para o pior. A olhada de esguelha, o sorriso malicioso, o comentário velado que transformaria a situação em humilhação. Mas o que aconteceu a seguir foi um giro inesperado de humanidade. Arturo virou-se completamente de costas, sem dar a ela tempo para qualquer reação. Ele caminhou até um canto e pegou uma jaqueta de trabalho limpa, de algodão grosso, que ele mantinha reservada para emergências. Estendeu-a para ela sem sequer olhar em sua direção. "O banheiro fica ali no fundo", disse ele, com a voz neutra e profissional. "Pode se secar e se cobrir. Fique à vontade." Não havia malícia na voz. Não havia atração óbvia, apenas respeito puro. Ele a tratou como se ela estivesse perfeitamente vestida, como se a transparência e o frio fossem irrelevantes. Ele estava lhe dando dignidade. Helena pegou a jaqueta com as mãos trêmulas, mais pelo choque da gentileza do que pelo frio. Entrou no minúsculo e surpreendentemente limpo banheiro da oficina, fechou a porta e desabou em lágrimas. Ela não chorava há anos. Havia se treinado para controlar cada emoção no mundo cruel dos negócios, mas aquele gesto simples a quebrou. Um homem que tinha o poder de humilhá-la ou de se aproveitar escolheu, em vez disso, protegê-la. Quando saiu 5 minutos depois, vestindo a jaqueta de Arturo que lhe caía como um vestido folgado, o cabelo ainda molhado, mas penteado, o rímel escorrido, ela se sentia mais despida do que jamais se sentira. Arturo ainda estava sob o capô do carro de costas, concedendo-lhe total privacidade. "Me desculpe pelo inconveniente", disse ela, a voz embargada, "por ter me molhado, por ter criado essa situação constrangedora." Arturo se virou, olhou-a diretamente nos olhos, sem baixar o olhar. Ele não sorriu. Sua expressão era de seriedade e consideração. "A senhora não tem que se desculpar pela chuva", respondeu ele, de uma forma que ela nunca esqueceria. "E toda pessoa merece respeito, independentemente de como esteja vestida ou molhada. Não precisa se sentir envergonhada." Foi naquele momento, naquele galpão fedorento a óleo, que Helena Castro percebeu algo profundo. Ela havia passado 15 anos cercada por homens em ternos de Milão que a olhavam como um objeto. E ali, um mecânico de Triana, com as mãos sujas de graxa e uma conta bancária magra, estava demonstrando mais classe e decência do que todos os executivos em ternos Armani que ela já havia conhecido. O mundo de Helena estava prestes a colidir com a realidade de Arturo, e a tempestade lá fora era apenas o prenúncio. O caminho para Madrid estava bloqueado, e ela estava presa, não pela chuva, mas pelo caráter. A chuva continuou a cair com uma fúria inclemente, transformando as janelas da oficina Soto Alto em cascatas opacas. A tempestade não era apenas um evento meteorológico. Era um muro, isolando Helena e Arturo do resto do mundo, criando uma bolha onde as diferenças de classe pareciam, por um instante, suspensas. Arturo terminou de trabalhar no motor do BMW. Ele substituiu o sensor, limpou os cabos e secou a caixa de fusíveis com todo o cuidado que a máquina de luxo exigia. Ao tentar ligar o carro para o teste final, no entanto, o motor fez um ruído estranho, um som que, para o ouvido treinado de Arturo, era sinistro. Ele levantou-se, franzindo a testa. "Tem um problema secundário, senhora Castro", ele anunciou, passando as mãos pelo cabelo oleoso. A umidade e, provavelmente, o excesso de esforço inicial danificaram a bobina de ignição principal. "Eu não tenho a peça no meu estoque. Terei que pedir." Helena sentiu um medo frio no estômago, mas não era medo de ser enganada. Era o medo de perder a única chance de estar naquele lugar. "Quanto tempo levará?" perguntou ela, já antecipando a resposta. Com a tempestade bloqueando as estradas e os fornecedores parados, no mínimo 3 a 4 horas, se não houver inundações. Helena pegou o telefone.
Ligou para seu escritório em Madrid, cancelou a reunião com a compostura de quem move montanhas, mas seus dedos tremiam. Seu assistente parecia chocado. Helena nunca cancelava nada, mas algo naquele dia a estava forçando a entender que talvez a vida não pudesse girar apenas em torno de negociações e deadlines. Ela estava presa e, pela primeira vez em muito tempo, não se importava. Presos na oficina, Arturo preparou café. Não era um expresso gourmet, era café forte, rascunhado numa velha cafeteira elétrica que ele guardava num canto para os dias mais frios. Serviu-o numa caneca lascada, oferecendo-o a Helena. Ela aceitou, grata pelo calor que não vinha apenas da bebida. Sentaram-se nas duas cadeiras desgastadas na sala de espera. Por baixo da jaqueta de trabalho de Arturo, com a maquiagem ainda um pouco borrada, Helena não era mais a CEO de 150 milhões de euros. Ela era apenas uma mulher à espera. Arturo perguntou sobre o trabalho dela de forma casual. Helena hesitou. Depois decidiu ser honesta, mas contida. Trabalho com moda. Gerencio uma empresa, disse ela. Ela não mencionou o tamanho do faturamento, nem as celebridades que usavam seus designs. Ela só queria ser Helena por um momento, não a senhora Castro. Arturo, por sua vez, contou sobre sua vida. A oficina herdada com a dívida, as 14 horas de trabalho diárias para manter o sonho do pai vivo, a luta mensal para pagar o aluguel e os fornecedores. Falava sem autocompaixão, com a dignidade de quem conhece o valor real do esforço. Helena ouvia, fascinada. Em seu mundo todos se queixavam, mesmo tendo tudo. Executivos choramingavam por bônus insuficientes, e ali estava um homem que ganhava em um ano o que ela gastava em sapatos e falava da sua luta com uma gratidão inabalável. O cansaço não a sobrecarrega? Ela perguntou a voz suave. Vê gente passar com carros como o meu, sabendo que o seu destino é consertar motores para sobreviver? Arturo pensou. A chuva batia forte no telhado de zinco. Às vezes sim, ele admitiu. Mas eu tenho um teto, comida e saúde. Posso olhar todos os meus clientes nos olhos, sabendo que nunca os enganei. Eu durmo tranquilo à noite. E isso, senhora Castro, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Aquelas palavras apertaram o peito de Helena. Ela tinha dinheiro suficiente para 3 gerações, mas não conseguia se lembrar da última vez que tinha dormido verdadeiramente tranquila, sem acordar às 3 da manhã com a ansiedade da próxima crise empresarial. A conversa se aprofundou. Ela revelou a solidão, como o sucesso afastava os homens, que ou se sentiam intimidados ou estavam apenas interessados em sua carteira. Suas últimas 3 relações terminaram com pedidos de investimento ou emprego. Arturo compreendeu a solidão, embora por razões diferentes, falta de tempo e de dinheiro. Sua última namorada o deixou porque estava cansada de sair apenas para passeios gratuitos e pizza barata. Ela queria uma vida melhor do que ele podia oferecer. Eles falavam como velhos amigos, desarmados pela tempestade. Em certo ponto, Helena confessou chocando a si mesma. Em toda a minha vida, cercada por gente poderosa e rica, nunca conheci ninguém que me fizesse sentir tão segura com tão pouco. A forma como me tratou quando eu estava exposta me deu uma dignidade que eu tinha esquecido que existia. Arturo corou levemente. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer, murmurou ele, envergonhado pelo elogio. Na minha realidade, Arturo, retrucou Helena balançando a cabeça. Poucos fazem o decente quando há a oportunidade de fazer outra coisa. Quando a tarde se transformou em noite e a chuva finalmente deu uma trégua, o fornecedor chegou com a bobina de ignição. Arturo trabalhou rapidamente e, em menos de meia hora, o BMW estava funcionando perfeitamente. O momento da partida chegou, carregado de uma tensão agridoce. Helena agradeceu, devolvendo a jaqueta de trabalho de Arturo, que estava limpa e dobrada. Quanto devo? Perguntou ela. Arturo fez a conta, honesta e direta. 120 euros pela peça, 50 euros pela mão de obra. 170 euros no total. Helena abriu sua carteira de couro, que provavelmente custava mais do que todo o reparo. Tirou 5 notas de 100 euros. Quero pagar 500, disse ela. Pelo incômodo, pelo café e, acima de tudo, pela sua gentileza.
Arturo olhou para o dinheiro, depois para os olhos dela, e fez algo que a surpreendeu profundamente. Ele recusou com firmeza. Meu trabalho vale 170 euros, senhora Castro. Não mais. Não aceito caridade nem gorjetas exageradas. Eu quero ser pago justamente pelo que fiz. É uma questão de orgulho profissional. Helena ficou com o dinheiro na mão, confusa. Em seu mundo, o dinheiro comprava tudo, resolvia dívidas, comprava gratidão. E ali estava um homem rejeitando 330 euros extras, porque só queria o que merecia. A frustração de não poder usar sua riqueza para saldar a dívida de respeito que sentia se misturou a uma admiração profunda. Podemos nos ver de novo? Perguntou ela num impulso. Para um café de verdade. Gostaria de agradecer melhor. Arturo hesitou. Ele via a distância entre eles como um abismo intransponível. Ela estava no caminho para Madrid. Ele, preso à graxa de Triana. Mas havia algo em seus olhos. Uma solidão que ele reconhecia. Sim, disse ele com um leve sorriso. Um café de verdade. Eles trocaram números de telefone. Helena sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto de beleza intimidadora em algo caloroso e acessível. Ela entrou no BMW reparado e partiu, deixando Arturo parado na entrada da oficina, coberto de óleo, perguntando-se se acabara de enlouquecer ao convidar uma milionária para sair. A verdadeira tempestade, ele sabia, estava apenas começando. Aquela noite, nem Helena nem Arturo dormiram bem. Helena, em sua luxuosa cobertura em Madrid, com vista para a cidade iluminada, repassava o momento da jaqueta de algodão e a recusa do dinheiro. Arturo, em seu pequeno apartamento em cima da oficina, se perguntava se estava delirando ao pensar que uma mulher daquele calibre poderia estar interessada nele, o homem da graxa, e não em seu dinheiro. Na manhã seguinte, Helena fez algo que não fazia há anos. Alterou sua rota. Em vez de ir diretamente para o escritório, ela pegou um desvio para Sevilha. Comprou 2 cafés gourmet em uma cafeteria sofisticada e apareceu na Soto Alto às 9 horas. Arturo já estava trabalhando, concentrado em um motor sujo. Quando a viu entrar impecavelmente vestida, mas segurando 2 canecas de café, algo se derreteu em seu peito. Aquele ato de simplicidade, de ela se fazer presente em seu mundo sem luxo, apenas com o café, valia mais do que qualquer vestido que ela pudesse lhe comprar. Eles tomaram o café juntos, sentados nas mesmas cadeiras desgastadas. Desta vez, Helena não se conteve. Finalmente ela lhe contou a verdade completa. Quem era, o tamanho de sua empresa e a dimensão de seu sucesso. Ela esperava que o olhar de Arturo mudasse, que ele passasse a vê-la como um símbolo de dinheiro e poder, como todos os outros. Mas Arturo apenas a ouviu, olhando-a com o mesmo respeito e interesse genuíno. É muito sucesso, Helena, ele disse com um sorriso. Mas a pessoa que estava aqui ontem, preocupada com a reunião e brava com a chuva, essa é mais interessante. Helena compreendeu a revolução. Arturo via Helena, a mulher solitária por trás da armadura, que havia sacrificado a alegria e as relações no altar da ambição. Ela percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, era vista pelo que era, não pelo que possuía. Nas semanas seguintes, eles começaram a se ver regularmente. Helena descia de Madrid para Sevilha sempre que podia, inventando desculpas no trabalho para passar pelo bairro de Triana. Arturo fechava a oficina mais cedo quando sabia que ela viria. Ele se barbeava melhor. Tentava deixar o lugar menos indecoroso para ela. Seus encontros eram simples, mas intensos. Passeios pelo Parque de Maria Luísa, jantares em tabernas rústicas, onde Arturo insistia em pagar sua parte, mesmo que isso significasse pular o almoço nos dias seguintes. Helena aprendeu a não oferecer dinheiro, entendendo que isso feria o orgulho dele. Arturo descobriu a vulnerabilidade profunda por trás da fachada de segurança de Helena. Beijaram-se pela primeira vez na Plaza de Espanha, sob um céu estrelado, como 2 turistas apaixonados. Era doce e, ao mesmo tempo, aterrorizante, pois ambos sabiam que estavam desafiando as regras de 2 mundos que jamais deveriam se misturar. O mundo exterior, no entanto, não era gentil com a história deles. No escritório de Helena, em Madrid, as fofocas começaram.
Colegas notaram que ela estava distraída, sorrindo para o celular, saindo cedo. Quando descobriram que ela estava se encontrando com um mecânico de Sevilha, as reações variavam do choque ao escárnio. Seu diretor financeiro, um homem cínico e divorciado, chamou-a para conversar. Helena, eu entendo o turismo social, disse ele com um sorriso afetado. É excitante para pessoas como nós, mas não confunda uma fase com algo real. Pessoas como nós e pessoas como ele vivem em universos paralelos. Helena o encarou com desprezo, dizendo que talvez fosse justamente por pensamentos como esse que ele estava no terceiro casamento, e ninguém o suportava. Mas as palavras ficaram. Elas plantaram a semente da dúvida. Estou apenas brincando com ele? Arturo também enfrentava suas pressões. Seus amigos de Triana zombavam, dizendo que ela era sua sugar mama, que o estava usando para uma experiência exótica. Eles o alertavam para que ele tomasse o dinheiro se ela o oferecesse, porque a história não duraria. Ela é muito para você, Arturo. Ela vai te quebrar. As diferenças eram inegáveis. Helena vivia em um mundo de champanhe e tours pela Europa. Ele, em um mundo de cerveja e azares. Ela falava 3 idiomas. Ele mal saía da Andaluzia. Ela ganhava em um dia o que ele ganhava em um mês. A tensão explodiu numa noite, quando Helena convidou Arturo para um jantar empresarial importante em Madrid. Era um evento beneficente de gala, reunindo os grandes nomes da moda espanhola. Preciso de você lá, implorou Helena. Quero que vejam que estou feliz. Arturo parou. Ele nem sequer tinha um terno decente. Eu vou te comprar um, disse Helena apressadamente. Podemos ir a uma loja de alta costura amanhã. Arturo recuou como se tivesse levado um choque elétrico. Não, disse ele, a voz baixa, mas firme. Você não vai me comprar nada. Mas por que, Arturo? Ela perguntou, a exasperação começando a subir. É só um terno. Não é só um terno, Helena. É você me vestindo. É você me exibindo como seu acessório. Eu não quero ser o boneco pobre ao lado da mulher rica. Você está tornando tudo impossível com o seu orgulho estúpido, gritou Helena, o pânico tomando conta dela. Ela estava lutando contra o mundo e agora ele lutava contra ela. E você não entende o que significa ser o homem que não pode dar nada para a mulher que tem tudo. Ele rebateu, as palavras cortantes. Você não entende como é sentir-se como um nada no seu universo. As palavras foram ditas com dor, não com raiva, mas causaram estragos. O orgulho inquebrável de Arturo havia colidido violentamente com o mundo inquebrável de Helena. Helena saiu da oficina, pegou o carro e viajou de volta para Madrid naquela mesma noite, chorando durante todo o caminho. O BMW de luxo parecia uma cela de prisão. Arturo ficou na oficina vazia, rodeado de motores e graxa. O silêncio era ensurdecedor. Ele pensou nos conselhos de seus amigos e nas palavras do diretor financeiro de Helena. Pela primeira vez, ele se perguntou se todos não tinham razão. Talvez o amor verdadeiro não fosse o suficiente para superar a distância social. Ele havia perdido Helena por causa de um terno. O orgulho, o seu valor mais sagrado, havia vencido o amor. Ele estava de volta ao seu mundo de motores, mais sozinho do que nunca, convencido de que havia feito a única coisa que poderia ter feito. O seu capítulo com a milionária havia chegado ao fim. 2 semanas se arrastaram em um silêncio pesado. Helena se atirou no trabalho com uma ferocidade renovada, tentando afogar a dor na gestão de crises e nas negociações de milhões. Em Madrid, ela era novamente a senhora Castro, a CEO implacável, mas seus olhos estavam fundos e ela mal comia. Em Sevilha, Arturo trabalhava até a exaustão. Os motores eram simples e honestos. Eles quebravam e ele os consertava. Corações eram infinitamente mais complexos. Ambos estavam convencidos de que o rompimento era inevitável e definitivo. A lógica, o mundo e o orgulho haviam vencido. Então, numa noite de quarta-feira, o celular de Arturo tocou. Número desconhecido. Arturo Soto? A voz era feminina, elegante, mas carregada de preocupação. Sim, sou eu. Meu nome é Senhora Delgado. Sou a mãe de Helena. O coração de Arturo disparou. Senhora, eu sinto muito pelo que aconteceu.
Sinto muito também, querido, disse a senhora Delgado. Mas não é o que o mundo dita que me interessa. É o que eu vejo. Em 40 anos, eu nunca vi minha filha tão feliz como nas semanas que passou com você. O dinheiro nunca comprou aquela alegria. Ela não está bem. Ela voltou a ser a Helena de antes. Bem-sucedida, mas morta por dentro. Arturo sentiu uma onda de esperança e desespero. Mas as diferenças são grandes demais, senhora. Meu orgulho... O orgulho é para os negócios, Arturo, interrompeu a mãe. O amor é para a vida. Se você a ama de verdade, se a decência que você demonstrou é real, você precisa encontrar uma maneira de calar esse orgulho. O amor vale mais do que a dignidade ferida, Arturo. O que devo fazer? Perguntou ele, a voz rouca. A senhora Delgado riu suavemente. Não posso lhe dizer como reconquistar minha filha, mas talvez se apresentar no escritório dela em Madrid, com algumas flores baratas e um pedido de desculpas sincero, seja um bom primeiro passo. No dia seguinte, Arturo tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele fechou a oficina. Vestiu a melhor roupa que tinha, que ainda era inadequada para o distrito financeiro de Madrid, e pegou o trem de alta velocidade. Comprou um buquê de rosas simples, mas frescas, de um florista da estação. Chegou ao arranha-céu de vidro e aço, onde ficava a sede da multinacional de Helena. Sentiu-se minúsculo e terrivelmente fora de lugar, parecendo um erro entre executivos de terno Prada. A recepcionista, impecável e arrogante, quase o impediu de subir. A doutora Castro não recebe sem agendamento prévio, e o traje não é apropriado, informou ela. Diga a ela que é o mecânico da chuva, disse Arturo, com uma súbita firmeza que o surpreendeu. A recepcionista hesitou diante do desespero nos olhos dele e ligou. Helena, ao ouvir o nome, ordenou que ele subisse imediatamente. Quando Arturo saiu do elevador no último andar, Helena estava lá, à sua espera. Sua maquiagem estava perfeita, mas o inchaço discreto sob seus olhos revelava as noites em claro. Eles se encararam através do elegantíssimo hall. Duas pessoas que pertenciam a universos opostos, mas que haviam sido violentamente unidas pelo destino. Arturo estendeu as rosas simples. Me perdoe, Helena, começou ele, a voz embargada. Pelo meu orgulho, por fazer tudo tão difícil. Eu tive medo de não ser o suficiente, de ser visto como o pobre, de me perder no seu mundo. Mas eu entendi. Eu prefiro estar com você e enfrentar as diferenças do que viver sem você, e fingir que estou bem no meu canto. Helena pegou as flores com as mãos trêmulas. Eu sou a quem deve se desculpar, disse ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Por não entender o quão difícil era para você, por pressionar demais. Eu não quero mudá-lo ou comprá-lo. Eu só quero amá-lo. E juntos, vamos encontrar uma maneira. Eles se abraçaram ali mesmo, no vestíbulo de cristal e aço, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Dois mundos colidindo e decidindo juntos que as regras não importavam. Um ano depois, eles continuavam juntos. A jornada foi difícil, cheia de olhares de julgamento e inseguranças, mas eles escolheram lutar pelo que tinham a cada dia. Helena fez algo revolucionário. Ela não deu dinheiro a Arturo, nem fez caridade. Em vez disso, ela lhe ofereceu o cargo de gerente de manutenção e frota para toda a cadeia de lojas de sua empresa na Espanha. Não pelo amor, mas pela confiança inabalável na sua integridade e competência. Ele ganharia um salário 3 vezes maior, mas trabalharia arduamente por ele, garantindo a honestidade e a eficiência que ele tanto prezava. Arturo aceitou, mas com uma condição que Helena respeitou. A oficina Soto Alto continuaria sendo dele. Ele contrataria um bom funcionário para gerenciá-la enquanto viajava. Aquele lugar era a sua identidade, o seu orgulho. O mundo aprendeu a aceitá-los. Os colegas de Helena viram que Arturo não estava interessado em seu dinheiro. Os amigos de Arturo viram Helena apresentando-se na oficina de jeans, ajudando a limpar. Uma noite, sentados no terraço do apartamento de Helena, com vista para as luzes de Madrid, Arturo perguntou se ela se arrependia de algo. Helena sorriu, terna. O único arrependimento é não ter te conhecido antes, disse ela.
Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está na conta bancária. Arturo a beijou e sussurrou algo que a fez chorar. Naquele dia de chuva, quando te dei a minha jaqueta, eu não sabia que estava salvando a mim mesmo. Você me salvou de uma vida de solidão e me mostrou que eu merecia ser amado. A história deles, a da CEO e do mecânico que se apaixonaram na tempestade, tornou-se lendária. Não como um conto de fadas impossível, mas como um poderoso lembrete de que o caráter é a moeda mais valiosa. Anos depois, eles se casaram numa cerimônia simples e íntima, na oficina onde haviam se conhecido. Helena usava um vestido que ela mesma desenhou. Arturo usava o mesmo terno que havia comprado para ir a Madrid implorar por perdão, pois foi o terno que vestiu quando escolheu o amor acima do orgulho. A chuva caiu também naquele dia, como se o destino quisesse lembrá-los de onde tudo começou. Mas desta vez, eles estavam juntos, sob o mesmo guarda-chuva, prontos para enfrentar qualquer tempestade. Haviam aprendido a lição mais importante. Quando duas pessoas se veem pelo que são e não pelo que possuem, nada pode separá-las.